O hiperadrenocorticismo é um distúrbio endócrino caracterizado pela hipersecreção de glicocorticoides, sendo uma das endocrinopatias mais comuns em cães. Nessa aula, você vai entender a fisiopatologia, os sinais clínicos e o diagnóstico do hiperadrenocorticismo em cães. Para entender a doença, vamos primeiro relembrar alguns aspectos anatômicos e fisiológicos da glândula adrenal. As adrenais são glândulas bilaterais que ficam crânio-medial aos rins e repousam no teto do abdômen. Nos mamíferos, ela é dividida em duas porções distintas, o córtex e a medula, que diferem morfologicamente e funcionalmente. Em animais normais, a relação córtico-medular é de 2:1. A medula é responsável pela secreção das catecolaminas. A região cortical pode ser subdividida em 3 zonas distintas, a zona glomerulosa, fasciculada e reticulada. A região glomerulosa é a parte mais externa, compreende 15% do córtex e é responsável pela secreção de aldosterona. A zona fasciculada representa 80% do córtex e fica responsável pela secreção dos glicocorticoides, sendo o principal o cortisol. A zona reticulada é a mais interna, representa os 5% restantes do córtex e secreta os hormônios sexuais. Dos hormônios mais importantes secretados pelo córtex, temos a aldosterona e o cortisol. A secreção de aldosterona é regulada pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. Já o cortisol é regulado por um sistema de feedbacks, e é isso que vamos ver agora. Outra coisa importantíssima é o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda demais o canal e incentiva a trazer vídeos novos. Então clica aí no gostei para fortalecer. Para que a liberação de cortisol ocorra, o organismo possui um sistema de feedbacks para regular a secreção, o eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Esse eixo é acionado por estímulos, principalmente o estresse. No sistema nervoso central, mais precisamente na região do diencéfalo, existe uma estrutura chamada hipotálamo. Ali existem neurônios que produzem aminas e peptídeos que influenciam na liberação dos hormônios pela hipófise. A hipófise, por sua vez, é dividida em duas partes, a neurohipófise e a adenohipófise. Ambas as partes são responsáveis pela secreção de inúmeros hormônios. Nessa aula, eu vou focar especificamente no eixo HPA. E se você quiser saber mais sobre a fisiologia do sistema endócrino, eu vou deixar uma playlist nos cards acima para você conferir. A comunicação entre o hipotálamo e a hipófise se dá por uma rede de capilares que forma o sistema porta-hipofisário, e dessa forma, substâncias que são secretadas pelo hipotálamo caem no sistema porta e são levadas até a hipófise. Os neurônios do hipotálamo, de uma região conhecida como núcleo paraventricular, o maior regulador desse eixo, secreta o CRH, o hormônio liberador de corticotrofina, que cai no sistema porta e alcança a adenohipófise. Essa substância estimula a liberação do ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico, que por sua vez cai na corrente sanguínea e vai até a adrenal, na região fasciculada, e estimula a secreção de cortisol, que vai ser liberado no sangue. Quando os níveis de cortisol se elevam em determinada quantidade, ele vai até a hipotálamo e hipófise e inibe a secreção de CRH a nível do hipotálamo e de ACTH a nível da hipófise, e esse mecanismo vai diminuir os níveis de cortisol no sangue. Esse é o sistema de feedback negativo que impede a hipersecreção de cortisol. E esse mesmo raciocínio se aplica a outros hormônios também, como por exemplo os hormônios tiroidianos. Saber esse eixo é essencial para entender o princípio dos testes para diagnóstico da doença. A secreção de CRH e ACTH é pulsátil, tanto em cães normais quanto doentes, e por isso, os níveis de cortisol nesses animais flutuam durante todo o dia. O hiperadrenocorticismo, ou também chamado de síndrome de Cushing, é uma condição clínica caracterizada pelos níveis persistentemente elevados de cortisol no sangue e que leva a diversos sinais clínicos no animal. Essa elevação pode ser de origem endógena ou exógena. A de origem exógena também é chamada de iatrogênica. Existem várias origens da doença, mas todas elas levam ao aumento crônico do cortisol. Temos 3 formas da doença: o hiperadrenocorticismo hipófise dependente, ou também chamado de ACTH dependente, geralmente causada por tumores hipofisários, o hiperadrenocorticismo ACTH independente e o hiperadrenocorticismo secundário à administração crônica de glicocorticoides. Esse também é chamado de iatrogênico. Eu vou falar melhor de cada um desses. Quando o hormônio está elevado no sangue, gera várias alterações clínicas e laboratoriais. Há algumas diferenças na nomenclatura da doença que muitas vezes pode gerar confusão. Em 1932, o cirurgião de Boston chamado Harvey Cushing apontou a relação entre tumores da hipófise e a hiperplasia do córtex adrenal.
E é por isso que o termo doença de Cushing é aplicado especificamente ao hiperadreno causado por tumores hipofisários, ou seja, o hipófise dependente. Já o termo síndrome de Cushing pode ser aplicado ao conjunto de anormalidades clínicas e laboratoriais causadas pelo hiperadreno, não importa a origem. É uma das endocrinopatias mais frequentes em cães e ocorre mais raramente em outras espécies, como os gatos e equinos. O hiperadrenocorticismo hipófise dependente afeta cães com mais de 6 anos de idade, com a média em torno de 11 anos de idade, e não tem predisposição sexual. 75% dos animais pesam menos de 20 kg. Existe predisposição racial, com destaque para os poodles, que é uma das raças mais acometidas. O hiperadrenocorticismo ACTH independente afeta cães mais velhos, com idade superior a 9 anos, e predominantemente fêmeas. E mais da metade dos animais pesam mais de 20 kg. Se você está comigo até aqui, é porque esse conteúdo de alguma forma está te ajudando. Então peço que você se inscreva aqui no canal. Mais da metade das pessoas que me acompanham não são inscritas no canal. E eu estou sempre trazendo temas novos de medicina veterinária para você. Então dá essa força aí e se inscreve. Como já dito antes, o hiperadreno pode ter 3 origens. O ACTH dependente, ou doença de Cushing, compreende de 80 a 85% dos casos e é causado por tumores hipofisários, sejam eles macroadenomas ou microadenomas, e raramente carcinomas. Esses tumores, quando funcionais, secretam altas quantidades de ACTH, que por sua vez estimula as adrenais a secretarem cortisol. Mas o controle fisiológico por feedback negativo não ocorre, porque o tumor hipofisário não responde a esse sistema, e ele continua secretando altos níveis de ACTH. O estímulo crônico do ACTH se torna tão grande que induz as adrenais a sofrerem hiperplasia bilateral da cortical, e dessa forma, secretando altas quantidades de cortisol no sangue. Os macroadenomas hipofisários podem crescer e comprimir as estruturas adjacentes, e causar sinais neurológicos além da síndrome de Cushing. O hiperadreno ACTH independente é causado por tumores na própria glândula adrenal, e compreende de 15 a 20% dos casos. A adrenal pode ter tanto adenomas quanto carcinomas. Normalmente os tumores são unilaterais, é muito raro ser bilateral. Aqui, as adrenais alteradas começam a secretar altas quantidades de cortisol endógeno, independentemente do controle da hipófise. Inclusive, ocorre inibição do eixo, e os níveis de ACTH ficam baixos no sangue. Por conta da inibição crônica do eixo, a adrenal contralateral sofre atrofia da região cortical. Então, enquanto uma adrenal fica aumentada por conta do tumor, a contralateral tende a ficar atrofiada. Uma outra possibilidade rara é acontecer um tumor na adrenal e na hipófise ao mesmo tempo, porém isso é extremamente raro. E a terceira possibilidade é o hiperadrenocorticismo iatrogênico, causado pela administração excessiva crônica de glicocorticoides ao animal. E pode ser medicação por via oral ou de uso tópico, principalmente se for aplicado na pele inflamada. Dependendo da dose e do tempo de uso, quando o glicocorticoide está em excesso no sangue, ele vai suprimir a secreção de ACTH e, consequentemente, causar atrofia bilateral das adrenais. A atrofia das adrenais é um problema, e é por isso que quando se retira o medicamento do animal, a retirada não pode ser abrupta, temos que ir tirando de forma gradual. Independentemente da origem, o resultado final é o aumento do cortisol, que resulta na síndrome de Cushing. Os sinais clínicos são inúmeros, e eu vou listar os principais. O cortisol gera aumento da taxa de filtração glomerular, inibição do hormônio antidiurético, o ADH, e inibição da resposta tubular a ele, ou seja, ele vai causar o diabetes insípidos, e consequentemente o animal desenvolve poliúria e polidipsia compensatória. A polifagia está presente em 90% dos cães, e é um efeito único do cortisol nessa espécie, já que não ocorre em outras. A atrofia muscular ocorre pelos efeitos catabólicos e gera cansaço fácil e intolerância ao exercício. Os animais acabam também tendo maior propensão a ter ruptura do ligamento cruzado. Esses animais podem ter dispneia por um conjunto de fatores. Ocorre acúmulo de gordura na caixa torácica e fraqueza dos músculos respiratórios. Isso tudo vai causar dificuldades respiratórias. Outra coisa que acontece são as alterações cutâneas. O cortisol inibe a divisão celular, diminui a síntese de colágeno pelos fibroblastos, deixando a pele fina pela atrofia cutânea, e também suprime a mitose das células foliculares, e causa alopecia, podendo ser bilateral simétrica ou não, além de rarefação pilosa. Ele também vai causar imunossupressão no animal, aumentando o risco de piodermite.
Existem ainda outras alterações, como calcinose cutânea, hiperpigmentação, comedões e telangiectasia. O sintoma clássico dos animais com hiperadreno é o abdômen pendular. Isso acontece porque o cortisol causa redistribuição anormal da gordura corporal em várias partes do corpo, inclusive na região do aumento e do peritônio, aumentando o tecido adiposo na região abdominal. E isso vem combinado com a atrofia dos músculos abdominais. E adicionalmente a isso, os animais podem ter hepatomegalia por conta da hepatopatia por esteroide e repressão constante da bexiga. Tudo isso combinado deixa o abdômen pendular nesses animais. A doença pode ainda ter várias consequências. O cortisol causa resistência insulínica e os animais podem desenvolver diabetes mellitus secundário. Ele também induz o acúmulo de glicogênio nos hepatócitos, gerando a hepatopatia por esteroide. E além disso, o cortisol também inibe a secreção de TSH pela hipófise, e por esse motivo, de 20 a 57% dos animais com hiperadreno também podem ter hipotireoidismo secundário. E como se não fosse suficiente, eles também podem ter tromboembolismo pulmonar, que muitas vezes pode ser fatal. Esse é o motivo pelo qual muitas vezes os animais com hiperadreno podem morrer. O diagnóstico é baseado primeiramente na suspeita clínica, verificando o histórico, sinais clínicos, o exame físico e por aí vai. Tudo isso vai direcionar a suspeita. E em seguida, existem as alterações nos exames laboratoriais, como no hemograma, bioquímico e urinálise, e nos exames de imagem também. E temos também os exames hormonais para confirmar a suspeita. Quando juntamos todas essas informações, conseguimos chegar ao diagnóstico final. Nos exames laboratoriais de rotina, podemos observar várias alterações. Inclusive, se você quiser aprender a interpretar exames laboratoriais, eu vou deixar um e-book grátis para você baixar. Vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. No hemograma, teremos eritrocitose discreta, neutrofilia sem desvio à esquerda, linfopenia, eosinopenia, monocitose e trombocitose. No leucograma, essas alterações são bem características de um leucograma de estresse. No exame bioquímico, podemos encontrar aumento de FA, e a magnitude desse aumento geralmente é alta, e também vai ter aumento de ALT, aumento de colesterol e triglicérides e hiperglicemia discreta. Na urinálise, a densidade urinária fica hipostenúrica, e o animal pode ter cistite com infecção bacteriana, mas nem sempre os leucócitos e as bactérias serão vistas na urina, e por isso, o melhor é se fazer a cultura bacteriana. Para confirmar o diagnóstico, existem testes hormonais específicos que avaliam o eixo HPA. O primeiro teste é o teste de supressão com baixa dose de dexametasona. Esse teste causa feedback negativo, inibindo o eixo e diminuindo a concentração de cortisol em cães normais. Se o animal tiver hiperadreno, seja hipófise dependente ou não, o cortisol não diminui. O segundo é o teste de estimulação com ACTH. Ele serve para avaliar a resposta da glândula adrenal quando estimulada. E o terceiro teste é a relação cortisol-creatinina urinária. Esse teste é capaz de estimar a excreção de cortisol na urina. Todos esses testes utilizados na rotina não permitem diferenciar o hiperadrenocorticismo hipófise dependente do independente. Para isso, devemos utilizar os exames de imagem como ultrassom abdominal para verificar possível neoplasia na adrenal e a mensuração de ACTH endógeno. Essa aula foi um resumo sobre hiperadreno em cães. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei no vídeo. Até a próxima aula. Valeu!